Pessoal, vou falar um pouquinho aí sobre a lei de Lavoisier. Mais uma vez é para auxiliar vocês aí no estudo de vocês, beleza? A lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa, certo? Diz o seguinte: em transformações químicas realizadas em sistemas fechados, a massa dos produtos é igual à soma das massas das substâncias reagentes. Ou seja, em uma transformação química ou uma reação química qualquer, a soma das massas das substâncias que reagirem entre si vai ser igual à soma dos produtos formados. Ou seja, a quantidade de massa que houver nos reagentes será mantida nos produtos que serão formados. De acordo com essa lei, há uma mesma quantidade de matéria antes e depois de qualquer procedimento, certo? Por exemplo, um exemplo bem simples aí e prático para vocês assimilarem com mais facilidade a lei da conservação da massa. Aqui eu tenho átomos de carbono e oxigênio. Lembrando que aqui é a representação de uma equaçãozinha química, onde eu tenho o símbolo dos elementos químicos. No caso do carbono, é representado pela letra C, e o oxigênio é representado pela letra O, certo? Em que Lavoisier baseou seus estudos? Ele baseou seus estudos na quantidade de matéria presente durante essa reação, quando essa reação ocorria em um sistema fechado, quando não podia ser perdido nem reagente nem produto para o ambiente qualquer, certo? Então, digamos aqui que um átomo de carbono ele possui 3 gramas e um átomo de oxigênio possui 4 gramas. Então, se eu tenho um átomo de carbono, 3 gramas, e 2 átomos de oxigênio, 8 gramas, no total, a massa dos reagentes é igual a 11 gramas. De acordo com Lavoisier, certo? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo simplesmente se transforma. Essa quantidade de massa que está aqui nos reagentes vai ser mantida no produto que foi formado. Foi formado o dióxido de carbono, que é o CO2, e como nós podemos observar, o mesmo carbono foi mantido no produto e os oxigênios também foram mantidos no produto. Ou seja, houve apenas uma reorganização desses elementos químicos. E essa reorganização produziu uma substância diferente. Só que os mesmos elementos e as mesmas quantidades de elementos permanecem nos produtos. Não houve perda nem ganho de elemento químico nenhum. Se permaneceu o mesmo átomo de carbono e os mesmos 2 átomos de oxigênio, obviamente as suas massas também permaneceram a mesma. Então, a massa desse produto CO2 também é 11 gramas. Eu coloquei até aqui do lado, ó, em que M dos reagentes é igual a M dos produtos. Ou seja, a massa dos reagentes, que nesse caso nossos reagentes são carbono e oxigênio, é igual à massa dos produtos. No nosso exemplo, nós só temos um único produto, que é o dióxido de carbono, que é formado aí pela união de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, bem simples, lei da conservação da massa. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E essa lei aí foi formulada por Lavoisier. Eu trouxe uma pequena questão, bem simples e fácil aí. Ela também está no livro de vocês. Eu vou resolver ela rapidão aí para vocês entenderem como vai ser resolvido uma questão dentro do conteúdo da lei da conservação da massa. Uma das possíveis formas de questões que podem vir dentro desse conteúdo. A questão diz o seguinte: na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas de hidróxido de magnésio e a formação de 36 gramas de água e X gramas de cloreto de magnésio. Determine a massa do cloreto de magnésio formado na reação. Ou seja, eu tenho uma dada questão, foram dados no enunciado da questão algumas substâncias e a massa dessas substâncias. Apenas uma das substâncias não foi dada a quantidade de massa específica, que é o cloreto de magnésio, e foi representado aqui por X. E é justamente esse X que nós vamos encontrar
Então, para que eu resolva essa questão, primeiramente eu tenho que identificar quem é reagente e quem é produto. Porque nessa reação de neutralização, eu tenho reagentes que vão interagir entre si e vão produzir produtos diferentes desses reagentes. Quem são os reagentes? São o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio. Então, tenho aqui o ácido clorídrico representado pelo HCl. Eu tenho 73 gramas desse ácido clorídrico e ele reagiu com 58 gramas do hidróxido de magnésio, representado aqui por esse MgOH2. Lembrando que aqui é somente a forma de representação da equação química. Quando essas duas substâncias interagiram entre si, elas produziram cloreto de magnésio, o MgCl2, e água. Também no enunciado da questão, nos deram a quantidade em gramas de água. Só não nos deram a quantidade em gramas do cloreto de magnésio, que é o que nós vamos encontrar. Pronto, eu tenho aqui meus reagentes e tenho aqui os meus produtos. Aqui é a minha reação química. Aqui é a minha equação química. Eu tenho uma setazinha que vai separar meus reagentes dos meus produtos. Bem simples. Aí você pode perguntar, professor, mas como eu vou fazer para encontrar o valor desse x? É bem simples. Baseando-nos na definição da lei de Lavoisier, em que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, eu posso definir que 73 mais 58, que são as massas dos dois reagentes, tem que ser igual a x mais 36, que é a massa dos produtos. Mais ou menos dessa forma. A massa dos reagentes. Quem são os reagentes? Ácido clorídrico e hidróxido de magnésio. Quem são as massas deles dois? 73 e 58. A massa desses reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Quem são os produtos? Cloreto de magnésio e água. Qual é a massa de cloreto de magnésio? Eu não sei, vou representar por x. Qual é a massa de água? 36. Coloquei 36. Então, eu tenho aqui que 73 mais 58 é igual a x mais 36. Ou seja, quando eu faço isso, eu vou encontrar uma pequena equação do primeiro grau, que é muito fácil de se resolver, certo? Primeiramente, eu somei o 73 mais o 58, igual a 131. Vou repetir o x mais 36. Não posso somar x mais 36 para dar 36x, isso não acontece, justamente pelo fato deles não serem termos semelhantes. Então, vou simplesmente repeti-los. Então, eu tenho 131 que é igual a x mais 36. Mas lembrando que eu quero encontrar o valor somente de x. Então, eu vou isolar esse x em um dos membros. O x ou ele vai ficar no primeiro membro ou no segundo membro. Não importa, tanto faz. Em qualquer um dos membros que eu isolá-lo, se eu resolver a equação de forma certa, eu vou encontrar sempre o mesmo resultado. Certo? Só que eu vou isolar esse x, no nosso exemplo, no segundo membro mesmo. E esse 36 aqui, que está somando, ele vai passar para o primeiro membro, fazendo o oposto da soma, que é a subtração. Fica isso. 131, o 36 estava somando, passou subtraindo, menos 36 é igual a x. Ou seja, quando eu resolver essa pequena subtração, eu já vou ter a quantidade em gramas de cloreto de magnésio que foi formado nessa reação de neutralização. Então, x é igual a 95, ou 95 é igual a x. Então, essa é a quantidade de cloreto de magnésio que foi formada na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio. Lembrando, tenho meus reagentes e os meus produtos. Consegui montar a minha pequena equação do primeiro grau porque, de acordo com Lavoisier, a massa desses reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, porque durante uma reação química, em um sistema fechado, não haverá perda nem ganho de matéria. É só isso, pessoal.